Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago e no vídeo de hoje a gente vai analisar aqui mais uma edição da Shonen Jump. Dessa vez a edição de número 47. Então vamos ver como é que foi distribuído os mangás nessa semana. Já peço que você deixe o seu like como sempre, muito importante para que eu, assim, mais vídeos como esses possam estar saindo no canal, possa também estar crescendo ainda mais. Mas enfim, vamos lá pro vídeo, né? Na capa tivemos o Sakamoto Days, teve aí o destaque nessa edição. Páginas coloridas foi para o Madano Witch e para o No Exorcist. Também tivemos para o One Shot, que se não me engano é o terceiro participante da Golden Future Cup, que é o Osamu, que inclusive, pelo que eu fiquei sabendo, o autor ele falou que uma das inspirações deles, né, é o Dragon Ball e o One Piece. Então, pelo menos ele tem uma bagagem bem interessante aí. Eu não cheguei a ler, então não posso falar muita coisa, mas pelo menos pela arte, né, eu achei bem interessante. Mangás que ainda são novatos, temos aí o Hakutako e o Shinobi Goto. Temos o Huri Dragon, que ele não é ranqueado, porque ele só é publicado na versão digital. E em ato, o Burn the Witch. Mas enfim, passando para os mangás ranqueados nessa edição, foram no total 16, sendo a última posição Yokai Buster Murakami. Como sempre, o mangá fecha aí a revista. Pelo que eu fiquei sabendo, em novembro vamos ter aí o volume 1 lançado oficialmente. Demorar um pouquinho mais, porque o mangá ele tem capítulos mais curtos, então logicamente demora um pouquinho mais. Mas eu acho que esse volume 1 vai dizer exatamente qual vai ser o futuro do mangá, se ele vai conseguir sobreviver ou não. Eu não acredito que o mangá vá sobreviver por tanto tempo, mas a gente precisa então pelo menos tirar uma conclusão vendo as vendas do seu primeiro volume. Agora, na 15ª posição temos o Chozo Senpai. Eu não considero o mangá até então, né, algo tão crítico, mas ele também não tá uma situação tão tranquila, né? Eu acho que as próximas semanas, né, vai definir bastante como é que vai ficar a situação. O volume 3, quando sair, a gente então vai ter uma conclusão mais certeira do quanto que o mangá tem potencial ou não, e assim, quem sabe, definir já o futuro da obra. Mas, por enquanto, eu não acredito em um cancelamento, pelo menos não para esse ano. Não sei como é que o mangá vai ficar aí desenvolver no ano que vem. Vamos ter que esperar para ver. A 14ª posição agora encontramos o Kill Blue, que por enquanto é a mesma situação. Não vejo ele sendo cancelado esse ano. Ano que vem já é outra situação também. Mas ele tá, se Chojo Senpai já tá tranquilo, ele tá ainda mais tranquilo na minha opinião. Mas mesmo assim são dois mangás que precisam estar em alerta. Já falo isso bastante vezes com questão aqui o Blue. E continuo com o mesmo pensamento. Mesmo o mangá tendo vendas um pouco melhores, não é o suficiente, ao meu ver, para sustentar o mangá, para fazer o mangá entrar em uma situação mais tranquila. Ele ainda precisa melhorar bastante, conquistar a confiança, né, para ficar firme de vez na revista. A 13ª posição temos o Negar no Astro, com o volume 2 sendo lançado. As vendas caíram um pouquinho com relação ao volume 1, o que é algo que não é tão bom, né, para falar a verdade, principalmente pro início do mangá. Então o mangá precisa então melhorar um pouquinho essa situação para ele não sofrer com um cancelamento futuro. Por enquanto, até onde eu sei, até ao meu ver, né, ele não tem preocupações com respeito a isso, né, mas vamos ver como é que vai ficar nas próximas semanas, próximas edições, quanto que o mangá ainda vai vender até o fim desse mês, né, o volume 2. Tudo isso vai ser muito importante para a gente definir como vai ser a situação do mangá. Mas eu não acredito também que o mangá vai ser cancelado tão cedo assim. A 12ª posição temos o Witchwatch, que no mais não tem muito o que falar. O mangá recebeu uma posição bem mais baixa do que o esperado, né? Normalmente ele recebe. A única coisa importante que se espera é o anime mesmo. E pela 11ª posição encontramos o Exorcist no Kyoshikun. Acho que o volume 1 vai definir então finalmente como vai ser o tratamento dele aqui na revista. Eu acho que até então parece que existe uma certa dúvida sobre como é que promove a obra ou não, porque até então o mangá ele não recebe posições altas, né, mas eu sinto que ele não recebe constantemente as posições baixas, exatamente porque ainda a revista quer ver pelo menos quanto que o mangá vai vender para ter uma definição sobre como que tá a popularidade da obra. Eu já cheguei a falar que eu não tô mais acreditando que o mangá vai chegar a vender tanto, mas se o mangá realmente superar as minhas expectativas, vai ser algo muito bom. Inclusive já saiu até a capa do volume 1, talvez você esteja vendo aí na tela. Então o Kyoshikun, quando sair então oficialmente as vendas do volume 1, vou estar falando aqui no canal, pra gente então tá analisando aí como é que tá sendo aí as vendas desse primeiro volume. Agora para a 10ª posição temos o Bokuto Roboku. Também não tem muita coisa que a gente poder acrescentar, porque não precisa tanta coisa. O mangá normalmente recebe essas posições medianas, apesar de já receber algumas posições melhores com o tempo, mas
aqui também não é nada estranho. A nona posição encontramos o Hunter x Hunter, também um mangá, eu acho que a realidade dele, na maioria das vezes pelo menos, né, ele pode se encontrar nessa posição, nessas posições mais no meio da revista. O mangá, ele, apesar de ser um mangá muito popular, eu acho que faz todo sentido ele ficar aqui nessa posição. Eu falei um pouquinho sobre o que eu acho dessa situação de Hunter x Hunter, né, na edição anterior, mas é basicamente a mesma coisa. Hunter x Hunter, ele, apesar da popularidade alta, ficar nessas posições faz até um pouco de sentido. Quem sabe fazer com que alguns leitores eles se interessem por alguns outros mangás aí, eles pelo menos descem até a parte do meio da revista. É que assim, quem sabe, né, eles se interessam por algum outro mangá por aí. Mas enfim, isso também não define se outros mangás vão ser lidos ou não, mas é uma estratégia pelo menos. A oitava posição encontramos o Kagurabachi. Dois mangás aí, um popular, que é o Hunter x Hunter, e um em ascensão, que é Kagurabachi. Dois lado a lado aí é muito importante, né? Pelo menos, né? Quem sabe aí alguma estratégia aí da Shonen Jump para, quem sabe, atrair um pouquinho leitores de um para o outro. Mas de qualquer forma, Kagurabachi recebeu uma ótima posição. O mangá, como eu falei, tá em ascensão. Eu falei um pouquinho das vendas do volume 4 na review que eu fiz. Vamos ver se eu deixo aqui nos cards o vídeo para você estar dando uma olhadinha e ver quanto que o mangá ele tá crescendo em vendas. Kagurabachi, ele tem um potencial muito grande, ele tá conseguindo aproveitar muito bem isso. Na sétima posição encontramos o Himaten, que, como eu já havia falado, acho que a realidade do mangá daqui pra frente é manter essas zonas mais no meio da revista, né, entre 7, 8, 6, por aí. Não é algo ruim, mas para um mangá do estilo dele, né, do gênero dele, acho que faz todo sentido o mangá ele ficar aqui nessas posições. Então vamos ter uma definição mais sobre ele quando sair o volume 1, que até então não sei se vai ser esse mês ou no mês que vem. Qualquer coisa eu vou estar falando aqui no canal. Agora, para a sexta posição temos o Yozakura Family. O mangá logo vai se encerrar. Acredito que entre o final desse ano e o início do ano que vem, como já havia falado algumas vezes, né? Então não tá tão longe assim, mas também é só uma hipótese minha, né? Não sei se vai dar certo ou não. Não sei se vai acontecer da mesma forma que eu tô falando ou não, né? Mas enfim, Yozakura Family tá mais perto de se encerrar do que nunca. Vamos ver quanto tempo ainda vai durar. De qualquer forma, as vendas não são tão grandes, continua a mesma coisa há muito tempo, então sem muita alteração. E a quinta posição temos o Aonohako, é um outro mangá que tá crescendo mais a sua popularidade e isso é muito bom, o anime tá ajudando bastante isso. Já cheguei a falar na review de vendas, né, que eu fiz, na análise de vendas do volume 17, que com respeito às vendas de Aonohako, que o mangá ele pode alcançar aí pelo menos em torno de 150 mil aproximadamente, próximo a esse número, né? Se tudo der certo, ele pode sim. Eu acredito que ele tem esse potencial para alcançar. Não sei se ele vai conseguir, mas enfim, como falei, talvez sim, talvez não. Mas de qualquer forma, o Aonohako continua tendo uma grande popularidade e o anime tá ajudando muito a isso melhorar ainda mais. Tá só no início do anime, né? Então tem muita coisa para acontecer e durante esse tempo todo as vendas só tende a crescer ainda mais. E a quarta posição temos o Onda Deluxe, recebeu mais uma posição boa, né? Isso é muito importante. Vamos ver se o mangá ele vai conseguir durar por mais tempo do que eu tava esperando. Mas aí só o tempo para dizer, né? De resto não tem muito que a gente poder falar. O volume 23 está em lançamento e vamos ver se isso vai mudar alguma coisa no mangá. Para a terceira posição temos o Deluxe Samurai, agora que encerrou o anime, o mangá recebeu 2 posições seguidas altas, né? Isso é muito importante. Talvez também por conta para trás dos leitores que estavam no anime e agora, quem sabe, querem aí acompanhar pelo mangá. Talvez seja uma estratégia por conta disso. Não acredito que o mangá ele vá ficar nessas posições altas por muito tempo ou com alguma frequência. Mas pelo menos receber nesse início assim é muito importante. Pelo menos eu acho, né? Mas de qualquer forma, de resto não tem muito que a gente poder acrescentar. Para a segunda posição agora temos o One Piece, que não sei se é a partir da semana que vem, mas o mangá ele vai ficar em pausa por 2 semanas. Já tá o anime, né? Agora é a vez do mangá. Não sei se eu cheguei a falar isso na semana passada, mas se não, tô falando aqui de novo. De qualquer forma, o One Piece vai ficar nessa pequena pausa aí e vai voltar depois. De qualquer forma, não é tão incomum. O One Piece ele sempre recebe bastante pausas, mas 2 seguidas é algo que não acontece com tanta frequência. A primeira posição, mais uma vez, encontramos o Akane Banashi. O mangá tá em um momento muito interessante, né? Pra quem tá acompanhando semanalmente, tá sabendo do que eu tô falando. Mas Akane Banashi, ele tá evoluindo muito bem. E parece que não só eu, mas os editores estão vendo esse potencial em Akane Banashi. Tanto que ele recebe posições altas com muita frequência. Recebe páginas coloridas, enfim, a aposta para que esse mangá consiga se tornar um grande sucesso no futuro é muito boa. Acredito que no fim do ano, se tudo der certo, teremos pelo menos um anúncio de um anime aí para essa obra. Então vamos torcer que isso venha realmente acontecer. Eu tô
apostando todas as fichas em Akane Banashi para ele que se torne um grande sucesso aí. Não acredito que ele vai se tornar, quem sabe, uma terceira força na revista ou uma segunda, mas se ele ficar pelo menos entre os 5 ou 4 maiores sucessos, né, da revista, já vai ser algo muito bom. Temos grandes sucessos como o próprio One Piece, que já é algo absoluto na revista. Temos aí mangás em ascensão como Aonohako, Sakamoto Days e Kagurabachi. Se a Akane Banashi ficar pelo menos entre o quarto ou quinto mangá mais vendido da revista, já vai ser uma grande marca aí. Vamos ver se isso vai realmente acontecer. Mas enfim, para a semana que vem o Euzakura Family ele vai receber a capa da revista, talvez com comemoração ao aniversário, se não me engane. Páginas coloridas teremos para o Negai no Asto, para o Aonohako e para mais um concorrente aí da Golden Future Cup. Não sei se é o último ou o penúltimo, mas mais um aí. É o Invisibly Bound, que ele vai estrear aí na próxima semana, né? No caso, vai ser lançado um one shot. É um one shot, não uma série. Mas aí só para a próxima semana, se você quiser acompanhar, se você quiser ver como é que tá aí, como é que vai ficar aí a revista, né? As toques, as posições. Vou estar falando aqui no canal como eu falo toda semana. Então é isso. A gente está se vendo no próximo vídeo.